Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Hoje estou aqui mais uma vez nesse canal Bate-Papo de Mulher, um canal novo, tá? Se você não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, isso nos ajuda muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a distribuir para mais mulheres, tá bom? E outra coisa também, compartilhe com a sua amiga, com o grupo, para que esse canal venha crescer e atingir um grande número de mulheres. Mulheres que querem vencer, mulheres que precisam entender que ainda há esperança para nós, tá? Mesmo quando nós passamos por alguma adversidade. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema aí. O que fazer quando há uma separação? O que fazer quando há um divórcio? O que fazer quando aquele homem que você confiou a vida, né? Estava ali com ele, criando seus filhos, e de repente esse homem se apaixonou por outra mulher e foi embora. De repente esse homem olhou para você e disse não te amo mais e foi embora. E às vezes o nosso mundo cai, né? A gente perde o chão. Aconteceu comigo isso alguns anos atrás, e naquela época, além de estar com uma vida financeira totalmente destruída, tinha 3 crianças pequenas, não tinha o meu pai. Eu lembro que sempre pensei nisso, porque o meu pai era meu porto seguro. Se eu tivesse alguma situação difícil, já corria para os braços do meu pai, né? E até pensei na época, eu lembro que eu falei para ele, se meu pai estivesse aqui, isso não ia acontecer. Então, porque não teve um motivo assim, uma traição, algo muito sério que viesse a levar a pessoa virar as costas e ir embora. Não quero mais, quero viver minha vida, né? Então, foi um momento difícil. Só que eu tive que ser forte. Eu lembro que foi até um alívio aquela separação, porque nós vimos ali de briga, de desentendimento, já não falavam a mesma língua, já não sentia prazer de estar um ao lado do outro, e estava trazendo mal para os nossos filhos. Eu tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos, na época eram crianças pequenas, e era uma briga dentro de casa, um ambiente muito pesado. Morava numa casinha muito pequenininha, com falta de recursos, passando muita dificuldade financeira, e foi difícil. Então, naquele momento, eu lembro que quando ele disse, não quero mais ficar com você, ele foi embora para casa da mãe dele, né, com a família, e aí eu falei, tudo bem, pode ir. E eu estava estudando, era em 2012, terminando a minha faculdade. Então imagina, era o último ano, eu estava com a cabeça que eu tinha que fazer o TCC, eu estava passando por um divórcio, eu tinha meus 3 filhos para cuidar, eu estava com a vida financeira totalmente destruída. Para vocês terem uma noção, as minhas roupas estavam dentro de saco de lixo, dentro do quarto, porque nem guarda-roupa a gente tinha. A casa era uma casa muito simplesinha, que quando chovia, chovia dentro. Tinha assim uns buracos, sabe aqueles telhados que é de ondinha? Então não tinha sido fechado as laterais, entrava rato dentro de casa, tinha barata, tinha muita umidade, eram 2 cômodos bem pequenininhos. Gente, uma vida totalmente destruída, totalmente destruída. E eu perdi o chão. Eu olhava para aquelas 3 crianças e eu não tive tempo nem de viver uma depressão que eu estava. Me sentindo, na época eu não sabia que era depressão, mas uma tristeza profunda na alma, sabe, uma angústia. E eu lembro que eu me levantava pela manhã, olhava para aquelas 3 crianças e falava, não, você não tem tempo de chorar. Bora. Eu lembro que eu morava numa rua comprida, assim, sabe, até chegar, andava 20 minutos até chegar no ponto para ir trabalhar. E muitas vezes eu andava aquilo ali até chegar no ponto chorando. As lágrimas desciam, porque eu estava assim, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer e agora? Como eu vou criar essas 3 crianças sozinha? Porque da parte dele, você sabe como que é, né? Quando há uma separação. O homem vai embora e vai viver a vida. É liberdade para o homem. A mulher não, a mulher fica com aquela responsabilidade das 3 crianças. Tem sim a parte dele, né? Mas é diferente, gente. Ele pegava ali 1 momento, 2 momentos, dá aquela pensão que é bem pouquinho, né? Que é o que ele podia dar, devido ao que ele recebia. Então não era nada que eu pudesse falar, vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos, vou viajar, vou pagar a escola particular, vou viver do bom e do melhor. Não era essa a minha situação. Algumas mulheres têm esse privilégio, né? Mas a maioria de nós, quando há uma separação, o negócio complica. Então ali eu tinha que deixar as crianças de manhã, né? Para ir para a escola, e aí da escola ia para a casa dele, depois voltava para minha. Da onde eu estava, do trabalho, eu já ia para a faculdade, ficava monitorando meus filhos pelo celular. Minha mãe morava embaixo, então eu pedia para minha mãe dar uma olhada nas crianças, deixava tudo ali o que eu pudesse, né? Alimentação para minha filha mais velha, que na época tinha 13 anos, acho que o Guilherme tinha 9 anos, a Karina 7. Imagina só, 3 crianças pequenininhas. E a mais velha, que tinha 13, que cuidava dos outros. E minha mãe que dava uma olhadinha. E é isso, gente. Eu superei.
Então eu venho falar para você que a vida após divórcio, a vida após separação, o momento que estamos passando é difícil. Esse vídeo é para você, mulher, que está passando por esse processo. Quando estamos passando esse processo, muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. Eu tenho que te falar algo, tá? Que aconteceu comigo. Eu achei força em Deus. Eu sou um serva do Senhor, então naquele momento o que eu podia fazer era chorar, me lamentar e orar. E é para quem eu pedi ajuda? Para o meu Deus. Naquele momento eu não tive ajuda de ninguém. Fazia parte de uma igreja, mas as pessoas, né, ficaram indiferentes àquilo que eu estava passando. Tinha família, mas cada um estava cuidando da sua vida. Ninguém estava preocupado com o que eu estava passando. Quem poderia me ajudar? Tinha ido embora, que era o meu pai. Minha mãe, ela tem uns problemas, né, esquizofrenia, então ela não consegue muito lidar com essa situação. Ela vive um outro mundo. Então naquele momento, quem eu tinha? Deus do meu lado. Não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha família, não tinha irmão de igreja. Quem podia me ajudar naquele momento? Somente o meu Deus. E foi o que eu fiz. Comecei a orar, comecei a pedir força a Ele e comecei a agir, tá? Então esse é um passo importante também. Você precisa se levantar. Teve momentos que eu queria fazer, entrar num quarto, ficar ali deitada chorando. Era essa a vontade do meu coração. Mas eu não podia fazer isso, porque tinha 3 pessoinhas ali que eu era responsável. Eu tinha que cuidar daquelas crianças. Então eu me levantei. Era o último ano da faculdade. Terminei de um jeito. Gente, eu não tinha computador na época, tinha que fazer o TCC, eu tinha que ir na Lan House para fazer esse trabalho, o grupo me cobrando, as pessoas não sabiam o que eu estava passando dentro da minha casa. Eu lembro que teve um determinado momento ali que as pessoas comentando: vamos fazer o trabalho, vamos fazer na casa da Rosa. Eu falei: não, na minha casa não dá. Todo mundo ficou me olhando assim, mas por que não dava? Além da casa ser apertadinha, pequenininha, sem uma infraestrutura para receber pessoas, nem computador em casa eu tinha. Então eu não falava, nem fora que eu não estava vivendo um momento assim de total destruição. Então aquele momento foi muito difícil. Passou-se mais de 10 anos. Depois eu coloco aqui o tempo certo que passou. E o que eu posso dizer? Deus restaurou a minha vida. Glória a Deus por isso. Hoje, qual que é o cenário de hoje? Eu saí daquele local, primeiro, lá naquele momento mesmo, Deus me abençoou, fui morar num sobrado com os meus filhos sozinha, trabalhando, orando, e saí daquele local. Fui para uma casinha melhor, um sobrado, lá tinha o quartinho dos meus filhos, que não onde a gente morava não tinha, era um quarto só, né, com todo mundo dentro, 3 crianças, num quarto só, e ali, o primeiro passo que eu consegui ali conquistar foi poder pagar um aluguel de um sobrado, onde tinha garagem, onde tinha lavanderia, onde tinha uma sala grande, cozinha grande, o quarto para os meus filhos. Já comecei a me sentir realizada. E continuei buscando a Deus, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor. E um dia Deus falou para mim assim: cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar daquilo que te faz chorar. E eu comecei a me dedicar a isso, a fazer a obra, a cuidar, né, de pessoas, a fazer a vontade de Deus. E Deus foi cuidando da minha vida, da minha casa, do meu lar. E o tempo passou e Deus restaurou a minha vida sentimental, né? Hoje eu sou casada, tá aqui uma aliança. Deus restaurou aquilo que foi destruído. Naquela época ali eu fiquei em vergonha, né? Imagina você, uma pessoa que é cristã. Nós sabemos que o divórcio não agrada a Deus, mas há situações que acontecem, né? Há situações que não estão no nosso controle, depende do outro também. O outro não queria, não poderia obrigá-lo a ficar ali, devido a algumas situações que aconteceram, que ele achava que deveria ser daquela forma. Pessoas de fora, pessoas se meteram na nossa relação, e eu não concordava com aquilo, e ele achava que aquilo que era certo. Ele queria ser livre porque o negócio estava difícil mesmo, e achou melhor, né, cuidar da vida dele, e eu fiquei. E Deus mudou a minha história. Um dia Deus falou para mim: fique em paz, estou contigo, você não está sozinha, eu vou mudar a sua história. Chegou um momento que Deus começou a me prometer que traria sim uma pessoa. Eu fiquei sozinha 9 anos, tá? Nesses 9 anos eu me dediquei a cuidar dos meus filhos, que eram crianças, foram crescendo, foram se tornando adultos. Hoje a minha filha é formada, já se casou, tem a vidinha dela. Minha outra filha já está também, né, estudando. O meu outro filho está trabalhando, cuidando da vida dele, dos projetos e sonhos que ele tem, né, que está em off, mas Deus está trabalhando. E hoje eu tenho 3 pessoas que se tornaram adultos de bem. Esse é o meu maior patrimônio, tá, gente? Esse é o meu maior patrimônio. Quando eu olho para eles, eu falo:
eu venci em nome de Jesus. Passei toda aquela tribulação, onde teve momentos que eu achava que não teria saída, onde eu só chorava, onde eu pensava qual será o futuro dessas crianças, como que vai ser, e Deus cuidou de cada detalhe. Hoje eu tô aqui para te dizer, mulher, se você está passando por esse momento, confie em Deus. Eu sei que o momento da tribulação, o momento que você olha e está tudo destruído, você pensa que não tem saída, mas existe saída sim. A saída está em Deus. Confia nele, tá? Às vezes você não vai poder contar com A, não vai poder contar com B, mas tem um Deus supremo que cuida de nós, que cuida de cada detalhe. Então, se entrega na presença do Senhor. Entra dentro do seu quarto, fala com Deus, conta as suas dores, conta o que você está passando e confia que Ele vai abrir as portas, que Ele vai te sustentar, que Ele vai cuidar dos seus filhos, que Ele vai cuidar de ti e você vai ter uma vida restaurada assim. E futuramente Deus pode mudar a sua vida sentimental como fez a minha. Após 9 anos eu não tinha esperança, eu achava que eu não nasci para ser feliz na vida sentimental, que ali tinha sido destruída a minha vida para sempre, né? E às vezes eu me perguntava, Deus, por que só eu que não pude ser feliz na minha vida sentimental? Passou 9 anos, após 6 anos eu comecei a orar ao Senhor, pedindo que Ele entrasse com providência nisso, que eu estava me sentindo sozinha, as crianças já estavam adolescentes, já estavam crescendo, já estavam indo para o mundo, né? E aí eu ficava muito sozinha em casa, eu e minha mãe naquela época morava comigo, até hoje mora, né? E aí tinha sábados bonitos, eu ficava lá sentadinha assistindo Esquadrão da Moda, com a minha mãe, e ali eu falava, Deus, prepara alguém pra mim, eu quero ser feliz na minha vida sentimental. Minha vida sentimental foi destruída, mas eu sei que o Senhor é aquele que reconstrói. E aí Deus falou pra mim que ia trazer a pessoa certa. E hoje, né, pra honra e glória do nome do Senhor, minha vida sentimental foi restaurada, sou casada, esse aqui é a minha bênção que Deus me deu, né, casamos em 2022, em dezembro de 2022, e estamos felizes um com o outro, e aí é um caso à parte que depois eu venho falar mais um pouquinho sobre isso também. Então esse vídeo é para trazer uma esperança para você, tá? Que está passando por esse processo. Sei que não é fácil, eu não vou mentir para você, é difícil, mas você pode vencer se você quiser. Se você se posicionar, se você confiar em Deus, fazer a sua parte, Deus vai mudar a sua história, tá bom? É isso, espero que esse vídeo te ajude. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com outras mulheres, se inscreva se não for inscrita no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.